Como aferir ou medir a pressão arterial em casa? A hipertensão arterial é uma das doenças mais comuns do mundo e é um dos fatores de risco das duas principais causas de morte, que é o infarto do coração e o acidente vascular cerebral, o AVC. Por isso é fundamental controlar sua pressão adequadamente e medir sua pressão fora do consultório, na ausência do médico, em casa mesmo, é a forma mais precisa que você tem de manter esse controle. Neste vídeo eu vou te explicar o passo a passo de como você deve fazer para medir sua pressão arterial de forma correta, em casa e sem a ajuda de ninguém. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias e eu exerço a medicina com amor para você e para quem você ama. A hipertensão arterial é uma das doenças mais comuns, como eu falei anteriormente, que existem no mundo. Inclusive é um fator de risco para o infarto agudo do miocárdio, que é o infarto do coração, e também para o acidente vascular cerebral, que é o AVC, que também se chamava antigamente de derrame. Tanto o infarto como o AVC constituem-se nas duas principais causas de morte no mundo, ou seja, controlar sua pressão arterial é extremamente necessário para que você viva mais e melhor. Portanto, manter sua pressão arterial sempre sob controle é uma das medidas de promoção de saúde mais importantes que você deve fazer. E existem dois caminhos para você conseguir controlar sua pressão arterial. Através de medicamentos que são sempre prescritos por médicos, nada de se automedicar com remédio para pressão, porque é perigoso, tá? E outra forma é através de medidas não medicamentosas, ou seja, a mudança do estilo de vida. E a principal forma não medicamentosa de você controlar sua pressão arterial é através do emagrecimento. Olha, a obesidade tem uma relação direta com o aumento da pressão arterial. Inclusive, hoje em dia é considerada uma doença. Existem vários vídeos aqui no meu canal em que eu falo sobre obesidade e emagrecimento. Se você tiver interesse, você pode procurar depois. E existe uma síndrome chamada síndrome metabólica, que é quando a obesidade provoca ou piora outras comorbidades do paciente, como, por exemplo, a hipertensão arterial e até o diabetes tipo 2. Então, se você tem sobrepeso ou obesidade e você tem a pressão arterial aumentada, está precisando usar remédio para controlar a sua pressão arterial, uma medida que você pode fazer, muito importante para melhorar a sua saúde, é justamente você emagrecer. Existem algumas técnicas para aferir a pressão arterial e uma delas é a técnica mais indicada para medir a pressão em casa. Antes de explicar essas técnicas, porém, eu vou mostrar aqui alguns equipamentos para medir a pressão arterial. Então eu vou deixar aqui minha mesinha aqui atrás para pegar alguns equipamentos para mostrar para vocês. E o primeiro deles vai ser este equipamento aqui. É chamado de esfigmomanômetro, mas você não precisa chamar ele com esse nome difícil. Até porque os próprios profissionais de saúde, como eu, na prática, chamamos ele de tensiômetro, que é muito mais fácil de pronunciar. Tá? Então, neste vídeo, eu vou chamar de tensiômetro. Mas você lembre que o nome correto é esfigmomanômetro, ok? Então, vamos continuar. Ele é composto por uma pera, um relógio. Existe aqui uma braçadeira, que é essa parte aqui, que vai no braço. E dentro da braçadeira tem um manguito. O manguito é essa parte de borracha. Ela forma uma espécie de um colchão em volta do braço, quando a gente insufla o tensiômetro com ar através dessa mangueira. Você já deve ter visto alguma vez, né? A gente fazendo dessa forma, insuflando com ar. Esse é o método não invasivo mais preciso para medir a pressão arterial. Através desse equipamento, você deve utilizar duas formas de medir a pressão arterial. Um é o método palpatório e o outro é o método auscultatório. Para realizar a medição da pressão arterial com este equipamento, tensiômetro manual, você deve
utilizá-lo com a ajuda de outra pessoa. Eu não vou demonstrar aqui neste vídeo porque não é o objetivo. O objetivo desse vídeo é mostrar como medir em casa. E como você não consegue medir sua própria pressão arterial utilizando este tensiômetro, eu não vou explicar neste vídeo para não ficar muito longo. Mas com este tensiômetro a gente consegue o método palpatório e o método auscultatório. Diga-se de passagem que o método auscultatório demanda também um estetoscópio. Então, para você realizar a aferição da pressão arterial com esse tipo de tensiômetro, é necessário que você tenha um treinamento específico. Então, para as pessoas que são os pacientes que não são da área de saúde, medir a pressão arterial utilizando esse método é mais complicado, tá? Então, é apenas para você saber que existe e que essa é a forma mais precisa. Agora eu vou mostrar para você outro equipamento, que é esse aqui. Esse aqui também é um esfingmomanômetro, é um tensiômetro, tá? Só que este é o que se chama de um tensiômetro oscilatório. Muita gente também chama ele de tensiômetro digital, mas o nome correto é oscilatório, que é o nome do método que ele utiliza para medir a pressão arterial. E ele é composto desta maquininha que todos têm, que tem um motorzinho aqui dentro inclusive, e também deste conjunto, que tem um manguito com uma braçadeira. Eu vou mostrar para vocês depois um vídeo em que eu utilizo este equipamento para medir minha pressão arterial, tá? A grande vantagem deste método é que você consegue medir sua pressão arterial sozinho, ou seja, você só precisa de um braço, de uma mão, para medir a pressão com este equipamento, como eu vou mostrar para você nas imagens depois. E por isso, esse é o tipo de equipamento que você deve comprar para ter em casa, porque você sozinho, sem nenhum treinamento específico, apenas assistindo a um vídeo como esse, com orientações básicas, você consegue medir sua pressão arterial. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de tensiômetro, que é esse aqui, olha. Esse aqui é o esfingmomanômetro de pulso, tá? Então esse aqui você não coloca no braço, você coloca no punho. Então ele tem aqui uma pulseira, essa pulseira contém um manguito internamente e a maquininha aqui com o motorzinho. Esse tipo de método não é muito preciso, não é um tipo de método para você priorizar. Então se você não tem um equipamento desse em casa e vai adquirir, adquira o que é o de braço, que ele é mais preciso e também é o mais recomendado para que você meça a sua pressão arterial de uma forma mais precisa. Entretanto, se você já tem este equipamento e você não tem como gastar dinheiro agora para comprar um outro, eu vou ensinar como utilizá-lo de uma forma que fica um pouco mais interessante, um pouco mais precisa também. Então, assista esse vídeo até o final, que o melhor ainda está por vir. Olha, o que acontece? As pessoas que utilizam o tensiômetro de pulso para medir a pressão arterial tem que ter em mente que existe uma aferição de um vaso, de uma artéria, que está mais distante do coração. Então, por exemplo, se o paciente for uma pessoa idosa, que já tem rigidez das artérias, quando ele for medir a pressão arterial, se ele dobrar o cotovelo para medir a pressão arterial dessa forma, ele pode acotovelar aqui a artéria que está passando pelo cotovelo. E isso pode trazer viés de aferição, pode subestimar a pressão arterial dele. Mesmo utilizando o braço esticado na altura do coração, o paciente que é mais idoso, principalmente, que tem as artérias mais enrijecidas, mais endurecidas, podem também eventualmente sofrer vieses de medição utilizando o método do punho. Lembrando que já não é o método mais preciso. Então, além disso, você ainda está medindo pelo punho. Por isso, se você vai comprar um equipamento, opte por comprar o tensiômetro de braço, que ele é mais preciso. Entretanto, se você é jovem, tem pouco mais de 40 anos, suas artérias ainda são bem razoáveis, então você pode de repente utilizar o tensiômetro de pulso. Lembrando que esse não é o equipamento mais recomendado. Então eu vou colocar na tela aí uma imagem em que eu estou medindo minha própria pressão arterial. Então observe que eu estou utilizando o tensiômetro oscilatório de braço, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você deve estar em repouso.
Antes de medir sua pressão arterial, você tem que descansar um pouco, uns 10 minutos pelo menos, tá? Fique sentado. Quando for medir sua pressão arterial, você também deve estar com as pernas descruzadas. Observe que eu coloquei aí o tensiômetro no meu braço esquerdo. Ajustei para não ficar muito apertado nem muito folgado. E a mangueira fica alinhada com a minha artéria braquial. A artéria braquial, ela passa nessa parte de dentro aqui do braço, tá? Então você deve alinhar a mangueira do tensiômetro aqui nessa parte de dentro. Alguns tensiômetros têm uma marcação, inclusive na braçadeira, explicando a forma correta para você posicionar a sua braçadeira conforme sua artéria. Então é importante que você saiba que a artéria está nessa parte de dentro. Se o seu tensiômetro não tiver essa marcação, então você utiliza a mangueira de forma mais ou menos alinhada com a artéria nessa parte aqui de dentro do seu braço. Então vamos continuar aqui assistindo ao vídeo. Então, após ajustar a braçadeira no braço, conectar a mangueira na maquininha, eu apertei o botão, que é o único botão que esse equipamento tem para você iniciar aí a aferição da sua pressão arterial. Aguarde calmamente, com as pernas descruzadas e com o braço apoiado sobre uma mesa, de modo que a abraçadeira esteja na altura do seu coração. Então lembre disso, a abraçadeira precisa estar na mesma altura do seu coração. Após finalizar a aferição, desconecte a mangueira, observe a aferição da sua pressão, depois eu vou explicar cada um desses valores, e aí você retira e o procedimento foi completado. Agora eu vou mostrar para você como é que você deve proceder para medir sua pressão arterial utilizando um tensiômetro de punho, aquele tensiômetro que você coloca aqui na região do punho. Então eu vou colocar um vídeo aí na sua tela para você também observar. Então você pega, da mesma forma, descansa antes, uns 5, 10 minutos, utiliza o tensiômetro num dos braços, no seu punho. Olha, nesse caso, a artéria, ela passa aqui, ó, junto do seu polegar. Então, a artéria passa pela lateral aqui do seu braço. Então, se você posicionar o seu braço com o seu polegar desta forma, você vai ter a artéria passando deste lado, tá? Então, é importante você colocar a sua artéria posicionada da forma correta. Normalmente, esse tipo de equipamento vem uma marcação com uma seta, eu vou explicar depois, eu vou mostrar na imagem, para você alinhar a sua artéria a ele. Entretanto, se não houver essa marcação, você deve observar no seu equipamento que por dentro da pulseira, onde ele pega no seu pulso, existe uma espécie de um colchão de ar que insufla durante a aferição. Então este colchão de ar precisa estar cobrindo bem a região por onde passa a sua artéria, tá? Então lembra disso, tem que cobrir a artéria que passa aqui do lado do polegar, que passa por esse lado aqui do braço. Então agora vamos continuar assistindo ao vídeo. Observe que para posicionar o equipamento à altura do meu coração, normalmente os fabricantes orientam você ficar com esse posicionamento do braço. Mas aí existe aquela questão de o cotovelo ficar dobrado, como eu expliquei para você. E para as pessoas que são mais idosas, isso pode provocar também um acotovelamento da artéria. E isso pode também prejudicar a aferição. Então aqui eu já concluí, eu vou mostrar para você agora a aferição, que foi feita corretamente, e depois eu vou explicar o que é que significa cada um desses números. Então é assim que você deve proceder para utilizar esses dois equipamentos. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Essa imagem contém as telas dos dois equipamentos, que eu acabei de medir a pressão em mim, né, como vocês viram nessa imagem aí que eu mostrei. Observe, este número representa a pressão arterial sistólica, que é justamente quando o coração está com os ventrículos contraídos. O coração é formado por 2 átrios e 2 ventrículos, que são as câmaras cardíacas, que são espécies de bolsas que existem nos nossos corações. Todos nós temos o coração igual, com algumas raras exceções. E aí o que é que acontece? Quando os ventrículos, que são as bolsas que ficam abaixo e que são mais fortes e que mandam sangue para a circulação geral,
Quando eles se contraem, a gente chama isso de sístole. E é justamente quando a pressão no sangue sobe, dá aquele pulso de pressão alta. E aí esse pulso se chama pressão arterial sistólica, porque é da sístole. E esse segundo número aqui é a pressão arterial diastólica, que corresponde à pressão quando os ventrículos estão relaxados. Então ele bate e fecha, e quando ele relaxa, dá essa segunda pressão aí. Existe ainda um terceiro número que aparece, que é muito importante que você anote e mostre também para o seu médico, que é a frequência cardíaca, que você vai ler alguma coisa do tipo pulso, que é a quantidade de vezes que o seu coração bate por minuto. E o equipamento também consegue fazer essa leitura, e é uma leitura muito importante para o seu médico. Então anote também esse valor. Olha, a pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio. Então a forma correta de você anotar é através de números com dezenas e centenas. Então você não deve dizer 12 por 8, mas sim 120 por 80. Então 120 é a pressão sistólica, 80 é a pressão diastólica. Então quando você for anotar a pressão, você vai anotar 120 por 80, 129 por 82, por exemplo. Tá? Então lembre de anotar neste formato com centenas, dezenas e as unidades. É muito importante também isso para o seu médico avaliar melhor. Então não arredonde os valores. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Controle sua pressão arterial, que é muito importante para você viver mais, para você viver melhor, para você não ter problemas de infarto nem de AVC. Uma das medidas é justamente você controlar sua pressão arterial. Então controle sua pressão, procure a ajuda de um médico. Talvez você precise de medicações, ou talvez ele te oriente simplesmente a emagrecer e a diminuir o sal da sua comida. Então controle sua pressão e viva mais e melhor. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e depois eu vou colocar mais vídeos aqui no meu canal sobre a hipertensão arterial. Então fica ligado e me acompanha, que vai ser o maior prazer aí a gente trocar as nossas experiências. E se você se interessou por esse vídeo, talvez você esteja acima do peso e precise emagrecer. E para te ajudar, eu gravei dezenas de vídeos sobre como emagrecer, sob a luz da medicina e com extensa base científica. Então aproveite todo esse conteúdo que é grátis e está disponível aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar aqui algumas sugestões para você assistir alguns vídeos, e obrigado por se interessar pelo meu trabalho.